Todo mundo fala de estoicismo hoje em dia. Parece até que virou acessório, tipo café sem açúcar e acordar cedo pra postar frase pronta. Mas aí acontece uma coisa mínima, atraso, crítica, problema pequeno e pronto. A pessoa que não liga pra nada já tá surtando por dentro. Então vamos deixar uma coisa clara. Ser estoico não é virar um robô frio que não sente nada. Isso aí é só repressão mal feita com um nome bonito. Ser estoico de verdade é conseguir não desmoronar por qualquer coisa idiota. O que, convenhamos, já colocaria você uns 90% acima da média atual. Nesse vídeo a gente vai cortar o romantismo e entender como aplicar o estoicismo na vida real, onde tem boleto, gente irritante e problema que não some só porque você lê uma frase no Instagram. Se você perguntar por aí o que é estoicismo, vai ouvir uma resposta meio criativas. Vão dizer, é não sentir nada, é ser frio, é ignorar os problemas, é não se importar com nada. Basicamente um robô com CPF. E não dá nem pra culpar tanto quem pensa assim. Porque o estoicismo moderno virou uma mistura estranha de frase de efeito com gente tentando parecer emocionalmente imune. A estética é ótima, cara séria, fundo preto, uma citação profunda e zero aplicação na vida real. Porque na prática, basta acontecer qualquer inconveniente. Fila demorada, crítica boba, mensagem ignorada, e lá está o estoico completamente irritado, reagindo como qualquer pessoa normal, só que com um vocabulário mais sofisticado. Então vamos começar limpando a bagunça. Estoicismo não é sobre não sentir. Segundo o Epiteto, o problema nunca foram os eventos em si, mas a forma como interpretamos eles. Ou seja, você vai sentir as coisas. Vai se irritar, vai se frustrar, vai ficar ansioso em algum momento. Parabéns, você é humano. O estoicismo não tenta desligar isso, até porque não dá. O que ele faz é algo bem mais profundo. Te responsabiliza pela forma como você reage. E isso muda totalmente o pensamento que temos hoje. Porque é muito mais confortável dizer eu sou assim do que admitir que talvez você esteja reagindo pior do que precisa. Ser estoico não é eliminar emoção, é não ser controlado por ela. O que, convenhamos, é um desafio considerável, principalmente no mundo onde qualquer coisa já vira motivo para reação exagerada. Outro erro comum é achar que estoicismo é sobre não se importar. Na verdade é o contrário, os estoicos se importam e bastante. A diferença é que eles escolhiam com que se importar. Segundo Marco Aurelius, você perde muito tempo da vida reagindo às coisas que não têm importância real. E isso é fácil de ver hoje. Discussão inútil na internet, opinião de gente que nem respeita, pequenos inconvenientes tratados como grandes tragédias. Tudo isso consome energia como se fosse essencial. E no fim, não muda absolutamente nada. Ser estoico é parar de desperdiçar energia com esse tipo de coisa. Não porque você virou alguém superior, mas porque você percebeu que é inútil mesmo. Agora tem um ponto meio desconfortável aqui. Estoicismo não é passivo. Muita gente usa essa ideia como desculpa para não agir. Isso não está no meu controle, então tanto faz. Não, calma. Isso não é estoicismo. Isso é preguiça com roupagem filosófica. Os estoicos não ignoravam a realidade. Eles lidavam com ela de forma direta. Se algo estava sob controle deles, eles agiam. Se ela não estava, eles aceitavam e seguiam. Simples, não fácil. Segundo Sêneca, a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. E isso explica tudo. Você sofre antecipando o problema. Sofre revivendo coisas que já passou. Sofre criando cenário que provavelmente nunca vai acontecer. Ou seja, você sofre muito sem necessidade. O estoicismo corta isso na raiz. Não eliminando o sofrimento, isso seria uma promessa meio absurda, mas reduzindo o sofrimento desnecessário. Aquele sofrimento que você mesmo fabrica. E aqui entra uma diferença importante entre teoria bonita e prática real. Na teoria, todo mundo acha o estoicismo incrível. Faz sentido, parece lógico, soa maduro. Na prática, estoicismo é irritante, porque exige autocontrole quando você quer reagir. Exige calma quando você quer explodir. Exige consciência quando o automático seria muito mais fácil. É tipo ter uma versão mais racional de você mesmo o tempo todo olhando e pensando. Você realmente precisa reagir assim? E a maioria das vezes não precisa, mas você reage mesmo assim, porque é mais fácil. E é exatamente por isso que estoicismo não é popular na prática, só na estética. Todo mundo gosta da ideia de ser equilibrado. Pouca gente gosta do esforço necessário para isso. No fim,
Entender estoicismo de verdade é meio decepcionante para quem espera algo mais mágico. Não tem segredo escondido, não tem técnica revolucionária, não tem atalho. É só um jeito mais consciente de viver. Menos reativo, menos dramático, menos dependente de coisas que você não controla. O que, considerando o caos atual, já seria um avanço absurdo. Mas claro, isso exige uma coisa que muita gente evita com dedicação: olhar para si mesmo com o mínimo de honestidade. E isso, curiosamente, costuma ser mais difícil do que qualquer filosofia antiga. Se tem uma ideia central no estoicismo, é essa aqui: simples, direta e ignorada com uma consistência impressionante. Basicamente, a vida se divide em duas categorias: o que você controla e o que você não controla. Parece óbvio, mas observa como você vive. Trânsito trava, é igual a irritação. Pessoa não responde, é igual a ansiedade. Alguém te critica, é igual você ficar remoendo isso por horas. Algo não sai como planejado, é igual uma frustração no nível fim do mundo. Agora uma pergunta: o que exatamente nessas situações estava sob o seu controle? Spoiler, quase nada. Segundo Epiteto, existem coisas que dependem de você. Suas ações, suas escolhas, suas reações. E coisas que simplesmente não dependem. O problema é que a maioria das pessoas inverte isso. Tenta controlar o que não dá para controlar. E negligencia justamente o que poderia controlar. Resultado é uma frustração constante com zero resultado prático. É tipo tentar empurrar uma parede enquanto ignora a porta aberta do lado. Você gasta energia, se irrita e não sai do lugar. E ainda acha que o problema é o mundo. Vamos tentar deixar um pouquinho mais direto. Você não controla o pensamento dos outros, a opinião alheia, o comportamento alheio, o passado, eventos inesperados, resultados finais de muitas coisas. Por outro lado, você controla o que você faz com isso, como interpreta, como reage e o que decide fazer a partir dali. E é aqui que o estoicismo fica meio chato, porque ele tira sua desculpa favorita. Você não pode dizer que está mal só por causa do que aconteceu. Porque sempre vai existir um espaço pequeno, mas real, onde sua reação entra. E é ali que tudo muda. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Traduzindo, o caos pode acontecer do lado de fora, mas você decide se ele vai virar caos do lado de dentro também. Agora, antes que o papo pareça bonito demais, vamos ajustar as expectativas. Isso não significa que você vai reagir bem o tempo todo. Você vai se irritar, vai perder a paciência, vai interpretar mal algumas situações. Normal, o ponto não é a perfeição, é a consciência. É perceber mais rápido quando você está gastando energia com algo inútil. Porque na prática, grande parte do sofrimento vem exatamente disso. Insistir mentalmente em coisas que você não tem controle nenhum. Você fica discutindo na cabeça algo que já aconteceu. Fica imaginando a resposta perfeita para uma discussão que já foi. Fica tentando prever cenário futuro como se fosse um roteirista da própria maluquice. E no fim, nada disso vai mudar a realidade. Só piora a sua existência dentro dela. Agora tem um detalhe importante. Focar no que você controla não reduz sua ação, aumenta na verdade. Porque ao invés de gastar energia tentando mudar o que não depende de você, você direciona isso para o que realmente pode fazer. Um exemplo simples. Alguém foi rude com você. A opção comum é ficar remoendo, tentando entender, criando teoria, se irritando, talvez respondendo pior ainda depois. A opção estoica é reconhecer que o comportamento do outro não está no seu controle. É decidir como você vai agir com isso a partir daí. Talvez você ignora, responde com calma, se afasta. Qualquer uma dessas é mais útil do que ficar preso na situação. E isso vale praticamente para tudo. Problemas no trabalho, situações fora do seu planejamento, expectativas frustradas, sempre vai existir essa divisão. E quanto mais você ignora ela, mais sua vida vira um campo de frustração contínua, porque você insiste em controlar o incontrolável e negligencia o que poderia de fato melhorar. Agora, claro, isso não é automático. Seu cérebro não vai simplesmente aceitar isso e funcionar perfeitamente. Seu cérebro gosta do drama, gosta de insistir no problema, gosta de revisar situação inútil como se ele estivesse procurando um prêmio escondido. Não tem prêmio, só desgaste. E é por isso que aplicar esse princípio exige prática,
não é entender uma vez e pronto. É lembrar disso no meio da irritação, no meio da frustração, no meio daquele momento em que sua vontade é reagir de uma forma completamente desnecessária. E aí você pensa, isso aqui depende de mim? Se a resposta for não, você solta, ou pelo menos tenta, porque também não precisa fingir que é fácil. Mas já ajuda a parar de fingir que faz sentido continuar insistindo no que claramente não depende de você. No fim, essa divisão simples resolve mais coisa do que parece. Ela não elimina o problema, mas evita que você crie mais um. Tenho uma expectativa meio estranha quando o assunto é estoicismo. A de que a gente vai virar emocionalmente neutro, tipo um poste. Acontece qualquer coisa, boa ou ruim, e você só existe. Não é assim que funciona. Se fosse, metade dos estoicos da história seriam só pessoas mal resolvidas com um ótimo marketing. Você vai sentir, e vai sentir bastante. Vai ficar irritado, frustrado, ansioso, empolgado, decepcionado, feliz. Tudo isso continua acontecendo normalmente. A diferença é outra. O que você vai fazer com isso? Sêneca dizia que a emoção inicial, muitas das vezes, é a emoção automática. Ela vem antes de você pensar. Um gatilho, uma reação rápida, quase instintiva. O problema começa no segundo momento, quando você decide alimentar aquilo. Porque existe uma diferença enorme entre sentir raiva e transformar essa raiva num espetáculo. Entre ficar frustrado e deixar isso contaminar tudo ao redor. Entre sentir ansiedade e começar a criar cenário catastrófico como se fosse um hobby. E é exatamente nesse segundo momento que a maioria das pessoas perde o controle. Não porque a emoção surgiu, isso é inevitável, afinal somos humanos, mas porque ela assume o volante e você vai junto, sem questionar nada. Você não observa, você reage, e geralmente reage mal. Alguém fala algo atravessado, você responde pior. Algo dá errado, você exagera na importância. Um pequeno problema aparece e você transforma numa crise global. E depois, claro, vem o clássico, foi mais forte do que eu. Quase como se você não tivesse participação nenhuma na forma de como reagiu. Mas no final das contas sempre tem. Epiteto, ele falava que não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre ele. Traduzindo para a vida real, significa que não é o que aconteceu que te destruiu, foi o significado que você deu para aquilo. E esse significado, por mais automático que pareça, pode ser ajustado. Não instantaneamente, não perfeitamente, mas pode. Só que isso exige uma coisa bem conveniente: pausa. Antes de reagir, você precisa criar um pequeno espaço entre o que aconteceu e o que você vai fazer. E esse espaço é caro, porque a reação automática ela é muito rápida e honestamente mais satisfatória no curto prazo. Falar o que vem na cabeça, responder na hora, explodir, reclamar, dramatizar. Na hora parece até justificável, depois nem tanto. E é aí que entra o autocontrole, que diferente do que parece não é reprimir tudo. Reprimir é fingir que não sente, guardar, ignorar, empurrar para depois. Isso costuma voltar pior. Autocontrole é reconhecer que você está sentindo, sem deixar isso definir completamente sua ação. Você sente raiva, mas não precisa agir como alguém completamente dominado por ela. Sente ansiedade, mas não precisa acreditar em tudo que sua cabeça está dizendo naquele momento. Sente frustração, mas não precisa transformar isso numa narrativa de que tudo dá errado sempre. Parece simples, mas na prática exige treino, porque seu padrão atual provavelmente já está bem consolidado. Você já tem um jeito automático de reagir. E mudar isso dá trabalho, principalmente porque no começo você percebe o erro depois de que já fez. Aí pensa, poderia ter reagido melhor, e pronto, fim. Mas com o tempo, esse intervalo diminui. Você começa a perceber durante, no meio da irritação, surge um leve isso aqui tá exagerado demais. E eventualmente, com bastante repetição, claro, você percebe antes. E assim começa a ter uma escolha real. Agora tem um detalhe importante. Ser estoico não significa reagir de forma perfeita o tempo todo. Você não vai virar um monge emocional iluminado que responde tudo com calma e sabedoria. Às vezes você vai reagir mal mesmo. O ponto é não transformar isso em um padrão fixo. Errar, ajustar, melhorar. Esse é o processo. Não errar nunca é fantasia. Outro ponto ignorado. Nem toda emoção precisa ser eliminada. Algumas são úteis. Raiva pode sinalizar limite sendo ultrapassado. Ansiedade pode indicar algo importante que você está negligenciando. Frustração pode demonstrar que você esperava algo que não fez sentido. O problema não é sentir, é interpretar tudo de forma exagerada ou distorcida. É reagir como se cada emoção fosse um comando obrigatório, porque não é. Você pode sentir sem obedecer,
pode perceber sem amplificar e pode reconhecer sem dramatizar. E isso, na prática, já muda completamente a experiência que a gente tem no mundo. Porque ao invés de viver sendo arrastado por cada emoção que parece, você começa a ter algum nível de direção, mesmo que ainda é meio instável, e tá tudo bem. No fim, o estoicismo não quer te transformar em alguém que não sente nada, quer te transformar em alguém que não se perde toda vez que sente alguma coisa. Até aqui o estoicismo parece bonito, quase elegante. Aí você sai da teoria e entra no mundo real. Trânsito parado, pessoa grossa sem motivo, prazo apertado, plano que dá errado, alguém fazendo exatamente o que você pediu para não fazer. E pronto, todo aquele brilho filosófico evapora em questão de segundos. Porque é fácil ser estoico quando não tem nada acontecendo. O teste de verdade é quando tudo começa a dar levemente errado ao mesmo tempo. Aquele caos básico de um dia comum. E é aí que muita gente desiste da ideia. Porque perceber que não é sobre entender o conceito, é sobre aplicar na hora errada. Segundo Marco Aurélio, você deve começar o dia esperando encontrar pessoas difíceis, ingratas e irritantes. Não como pessimismo, mas como realismo. Afinal, o mundo é mau. Porque quando você espera que tudo ocorra bem, qualquer problema vira surpresa. E surpresa vira irritação. Agora, quando você já entende que o mundo não foi feito para funcionar perfeitamente para você, o impacto diminui. Não some, mas diminui. Você não pensa mais, como isso pode acontecer comigo? Você pensa, claro que isso aconteceu. E isso muda completamente a forma que você reage. Não porque você virou zen, mas porque parou de esperar um cenário ideal que nunca existiu. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que problema faz parte. Parece óbvio, mas observa como muita gente reage como se cada problema fosse uma injustiça pessoal. Quase que como se a vida tivesse quebrado alguma regra invisível. Mas não quebrou, ela só acontece. Epiteto fala que você não controla o que acontece. E aqui que entra a parte prática que muita gente ignora. Resposta: problema sempre vai existir. A questão é o que você faz nos primeiros segundos depois que ele aparece. Porque ali você define o tom do resto da situação. Você pode reagir no automático, reclamando, culpando, exagerando, entrando no modo de deu tudo errado. Ou você pode simplesmente ser menos dramático, resolver o que dá, aceitar o que não dá e seguir, sem espetáculo. E isso parece simples, até você estar no meio de uma situação irritante. Porque o automático é muito mais forte. Seu cérebro quer reagir, quer transformar aquilo em algo maior. Quer justificar sua irritação como se fosse necessária. E às vezes até parece, mas quase nunca ajuda. Agora vamos falar do elemento mais desafiador da vida real. Outras pessoas. Porque problema você resolve, situação você ajusta. Mas gente complica. Principalmente porque elas não seguem o roteiro que você criou na sua cabeça. Elas atrasam, erram, falam coisas que não deviam, interpretam errado e ignoram o que você acha óbvio. Basicamente, elas agem como pessoas normais, e isso irrita. O que, olhando friamente, é uma expectativa meio otimista demais, porque você mal consegue controlar a si mesmo. Imagina controlar o outro, mas mesmo assim você tenta. E quando não funciona, surpresa, vem a frustração. O estoicismo corta isso pela raiz, não esperando menos das pessoas no sentido de aceitar qualquer coisa, mas entendendo que elas vão errar, que vão agir de forma inconveniente, que vão te frustrar em algum nível. E quando isso acontece, você tem duas opções: entrar no jogo da reação ou sair do automático e escolher uma resposta mais funcional. Ignorar quando vale a pena, responder com calma quando precisa e se afastar quando não compensa. Nada disso é passivo, é estratégico, porque nem todo problema merece sua energia e nem toda situação merece sua reação. Tem coisa que você resolve, tem coisa que você aceita e tem coisa que você simplesmente deixa pra lá. Saber diferenciar isso já resolve mais da metade dos conflitos desnecessários. Agora, claro, isso não significa que você vai lidar perfeitamente com tudo. Vai ter dia que você vai se irritar com coisa pequena. Vai reagir pior que deveria, vai entrar em discussão inútil. Normal. O ponto não é eliminar isso completamente, é reduzir a frequência. Porque hoje, provavelmente, muita coisa pequena já teria te tirado do eixo. E isso cansa. Cansa porque você vive reagindo, cansa porque você faz tudo virar um evento, cansa porque sua energia vai embora com coisas que nem importam tanto assim. Depois de tudo isso, pode até estar parecendo que ser estoico exige virar uma versão altamente controlada de si mesmo.
Quase ninguém que anda por aí está imune ao mundo, reagindo com calma absoluta enquanto o caos acontece ao redor. Não é isso. Se fosse, ninguém conseguiria sustentar isso por mais de 3 dias. A ideia não é virar um personagem, é ajustar a forma como você vive, sem transformar isso numa performance, porque esse erro é comum. A pessoa descobre o estoicismo e começa a agir como se estivesse sendo observado o tempo todo. Fala diferente, reage artificialmente, força uma calma que claramente não é natural. Resultado, ela fica parecendo um personagem. Ser estoico não é sobre parecer equilibrado. É aos poucos reagir melhor de verdade, sem teatro, sem frescura. Segundo Epiteto, filosofia não é algo para falar, é algo para praticar. E isso elimina 90% da versão estética do estoicismo que a gente vê por aí. Não importa quantas fases você conhece, não importa se você parece calmo, não importa se você posta reflexão bonita, o que importa é o que você faz quando algo dá errado. E isso não aparece em legenda de Instagram. Agora, na prática, viver como um estoico hoje não exige isolamento, nem rotina rígida absurda, nem virar alguém distante. Exige um ajuste simples e meio chato. Prestar atenção nas próprias reações, perceber quando está exagerando, reduzir o drama onde não precisa, aceitar o que não depende de você e agir no que depende, só isso. Nada disso é revolucionário, mas aplicado com consistência, muda bastante coisa.